Lucas 24. Diz assim, verso 1: No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparados, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Próximo. Enquanto estavam ali perplexos, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas, se curvaram com o rosto no chão, na terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Diga, por que vocês procuram? Ele lhes disse: na Galileia é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Diga, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Verso 8: Então lembraram-se dessas palavras de Jesus. E voltando do túmulo, foram contar os 11 discípulos e a todos os outros que haviam acontecido. Agora abre lá em Atos 27. Na verdade, abre lá em Atos 25, versículo 15. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu os condenasse. Então lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei, convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião. Diga, e um morto. Diga, e há um morto, chamado Jesus, que Paulo insiste, diga que Paulo insiste que está vivo. Agora vão lá em Atos 26, versículo 6. Agora estou sendo julgado, esse era o julgamento de Paulo. Agora estou sendo julgado por minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. Porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Continuando lá em Atos 27, (27:12). E uma vez que Bons Portos era baseado em abertura, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante, na costa de Creta, e passaram o inverno ali. Fenícia era um bom porto com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando o vento leve começou a soprar ao sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo, por isso levantaram a âncora e foram costeando a Creta.
mas o tempo mudou de repente. Diga, de repente, o tempo mudou. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Verso 15. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Agora vão lá em Ezequiel 47. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. E ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Alguém lembra do tema que a gente ia discutir hoje? A nossa discussão hoje seria: Jesus está vivo. E a questão de Jesus estar vivo, o que muda dentro de você? A questão que Jesus está vivo, o que causa dentro de você? Quando Maria Madalena, o incrível é que quem criou Jesus, quem viu o nascer de Jesus foi Maria, a Virgem Maria. Mas quem viu a ressurreição de Jesus foi Maria Madalena, a pecadora. O incrível é que Jesus se manifesta primeiro, não para os santos, mas sim para os pecadores. O incrível é que Jesus chama para andar sobre as águas, não os santos, mas sim os pecadores. O homem que andou sobre as águas não foi um homem santo, não foi um sacerdote santo, mas foi um homem chamado Pedro, que é um dos piores pecadores. O homem que foi escolhido para pregar o evangelho e trazer o evangelho até nós não foi o homem santo, mas foi o homem pecador que matava os cristãos. E o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que se acham santos, mas eu vim para os pecadores que precisam de arrependimento. Nós não podemos viver somente na morte de Jesus, mas nós temos que viver na ressurreição dele também. Se Jesus não ressuscitasse de aqui, então nós estaríamos perdidos. Lá em Romanos 8, abre lá em Romanos 8, nós vamos voltar para Ezequiel 47. Paulo afirma algo muito interessante. Estou começando a ficar empolgado. Verso 24. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós confiamos em Cristo. Porque Ele disse um dia lá em João 20, se eu não me engano é João 20 ou 21, no capítulo 21, Ele diz: bem-aventurado os que creem sem ao menos ver. Bem-aventurado sou eu e você, irmãos. Bem-aventurados somos nós que cremos em Jesus, que temos a esperança em quem nós não vemos, mas nós apalpamos e nós sentimos. A pergunta que eu confronto você é: cara, o que muda dentro de você sabendo que Jesus está vivo? O que faz você acordar de manhã? Todo dia quando eu acordo de manhã, eu abro os meus olhos, eu olho para o leão que tem do meu lado e falo assim: cara, Jesus está vivo, isso ainda me empolga? Isso ainda muda alguma coisa na minha vida? Sabe, Bia, se eu falar que não muda nada na minha vida, que não me empolga, eu nem saio da cama.
No domingo que eu dei a louca, cara, eu tava fazendo uns barulhos na bateria ali, né? Mas tudo bem. Tava fazendo barulho na bateria e tava tocando aquela música. A morte vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitastes e vive está. Jesus não está mais na tumba, Adri. Ele não está mais na tumba, Nicolas. E quando nós descobrimos que Jesus não está mais na tumba, acontece o que aconteceu lá em Ezequiel 37. Você sai da margem do rio e você vai para o fundo do rio, cara. Existe uma margem do rio. Existe um processo para você se afogar no rio. Não é tempo de nós nadarmos no rio, mas sim se afogar e permanecer afogados dentro do rio. O meu convite hoje, para você saber que Jesus está vivo, é o convite para a morte. Paulo diz: ninguém me inquiete, não me perturbe mais com essas coisas, pois eu carrego em mim a marca de Cristo Jesus. Porque eu já estou crucificado com Ele. Meus amigos, sabe por que Paulo falou eu já estou crucificado com Cristo? Porque o Cristo já foi crucificado, agora falta eu. Falta eu me crucificar com Cristo, cara. Jaquinha, falta eu me crucificar com os meus desejos com Cristo, cara. Falta eu, cara. Ele morreu por mim. Lá em Mateus 16 diz: é necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário, Dri. É necessário, meus amigos. Era necessário que Jesus sofresse para nos dar a liberdade. Romanos 8, verso 1, põe aí. Diz: quem nos separará do amor de Deus? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para quem estão em Cristo Jesus, cara. Sabe por que não há condenação, Bia? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele vive. Sabe qual é o evangelho que eu prego hoje? Ei, alegre-se hoje, alegre-se sempre. Ele vive. Alegre-se hoje, alegre-se sempre. Ele vive. Apocalipse capítulo 2. Escreva esta carta a um anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi do seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Sofreu pelo meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tem uma queixa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Eu retorno à pergunta que eu te faço. Ao saber que Jesus está vivo, muda alguma coisa dentro do seu coração? Quando eu era depressivo, nenhum segundo passava na minha cabeça: Jesus ressuscitou dos mortos. Mas quando eu tive meu primeiro encontro com Jesus em 2017, dia 22 de outubro, às 5:07 da manhã, a primeira frase que eu falei foi: Jesus está vivo.
naquele momento, eu creio, meu pensamento, minhas crenças, que eu fui batizado na crença de que Ele vive, que eu fui despertado na crença de que Ele vive, porque era por isso que os apóstolos sofriam. Abre lá em Atos de novo. Cadê minha Bíblia? Abre lá em Atos de novo. Atos 25:17. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um homem morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Paulo insistia. 25:17. Lá em 26, verso 6, Paulo disse: por que lhes parece tão louco que eu insista que Jesus está vivo? Cristo foi o primeiro homem a ressuscitar dos mortos, Bia. Cristo foi o único homem que venceu a morte. Cristo foi o único homem que venceu o inferno. Sabe por que eu não adoro Mahatma Gandhi? Sabe por que eu não acredito em Buda? Sabe por que eu não adoro Maomé? Porque nenhum deles morreu por mim. E também nenhum deles ressuscitou por mim. Jesus vive. Edri, Jesus vive. Ei, Malu, Jesus vive. Jesus vive, Bia. Jesus sofreu por nós. Jesus morreu por nós. Jesus ressuscitou por nós. Lá em Apocalipse 12:11, se eu não me engano, põe aí, por favor. Em Apocalipse 12:11 diz o seguinte: eles derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunhos deles. Qual testemunho é esse? Ei, Jesus ressuscitou dos mortos, Ele vive. E não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Paulo, o último momento que ele prega o Evangelho, ele afirma: Jesus vive, Ele ressuscitou dos mortos. A última mensagem de Paulo foi: Jesus ressuscitou dos mortos. Combati um bom combate, terminei minha carreira, guardei a minha fé. Ei, Timóteo, lembra do dom que foi estabelecido sobre você, dentro de você, quando eu pus minha mão sobre você? É tua responsabilidade abanar esse dom. Deus vai começar hoje aqui a acender um fogo de paixão, da crença de que Ele vive. Nós iremos ser despertados porque Ele vive. Hoje, quando a gente estava na rua, eu estava que nem um doido procurando alguém meio deficiente, só para orar por essa pessoa. Só que eu não encontrei ninguém, cara. Eu vou chegar para essa pessoa: cara, peraí, tô vendo você andando meio torto aí. Ué, posso orar por ti? Eu creio que Jesus vive. E como Ele vive, eu creio que Ele vai te curar. Eu não vou me limitar somente ao falar do Evangelho. Eu vou ser louco o suficiente. Eu vou orar por pessoas na rua, Bia. Eu vou dar doideira. Se Deus mandar eu ir no cemitério, eu oro para a pessoa ressuscitar, eu vou dar uma doideira. Se Jesus não ressuscitar, tá bom, amém. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou mostrar a minha fé que Cristo vive. Eu vou botar a minha cara a tapa na reta pelas pessoas.
Eu vou amar a vida das pessoas e vou esquecer da minha. Sabe por quê, Nicolas? Porque Ele vive. Que comparação há de uma vida aqui na terra? Paulo diz: tudo que acontece aqui na terra, tudinho, tudo que vivemos aqui na terra, tudinho, é apenas uma sombra da realidade que tem na eternidade. Eu seria o mais miserável dentre todos os homens, Bia, se eu esperasse Cristo apenas nessa vida. Eu afirmo ousadamente, como Paulo diz lá em Atos 27, eu não sou louco, excelentíssimo Festo, me perdoe. Eu não sou louco, excelentíssimo Festo. Eu vi Cristo com os meus próprios olhos quando Ele veio a mim e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu afirmo ousadamente, Festo, Jesus vive. Você crê nos profetas? Vou sair que nem um louco, Nicolas. Vou chegar para quem está chorando: ei, se alegre, Ele ressuscitou dos mortos. Ei, anime-se, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ei, sai da bolha gospel, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ezequiel 37, por favor, vamos fechar. Verso 8, se não me engano. Mais um versículo, volta o versículo. Assim, anunciei essa mensagem como Ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos em seguida. Pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego de vida, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. E formavam um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga assim: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Deus está levantando um povo para formar o exército dele para os últimos dias. E esses últimos dias, nós precisamos acreditar que Jesus vive mais do que nunca. Nesses últimos dias, precisamos voltar no primeiro amor. Nesses últimos dias, precisamos amar Jesus com toda a nossa força. Porque nós iremos vencer pelo sangue do Cordeiro e pelo nosso testemunho de que Ele vive. E nós não amaremos a nossa vida, mesmo diante da morte. Você crê que Jesus vive, Bia? Você crê que Jesus vive? Vocês creem que Jesus vive? Você crê que Jesus vive? Se põe de pé em nome de Jesus.